Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Se você curta muito este vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia 8 de junho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que fala aos seus discípulos e fala a nós. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Jesus não veio mudar a lei, não veio para falar que, olha, tudo isso que foi falado não é bem assim, é de uma outra maneira. Não, ele veio para dar pleno cumprimento à lei. Mas como? De que maneira? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Jesus fala, olha, foi dito aos antigos, não matar. Quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. E Jesus fala que quem disser ao seu irmão tolo, patife, isso já é matar o seu irmão com a língua. Isso é dar pleno cumprimento à lei. Matar não somente como nós podemos ao pé da letra aqui entender a matar o irmão no sentido de um homicídio, não, mas matar o nosso irmão também com as nossas palavras, com fofocas. Jesus vem para abrir a nossa mente a partir das leis e os profetas, não para mudar, mas para dar um pleno cumprimento, para ampliar tudo isso e para que a gente entenda o que é o matar. A lei diz não matar, mas será que se eu estiver falando mal daquela pessoa, se eu estiver fofocando, desejando mal, tendo ira, raiva contra aquela pessoa, eu também não estou matando o meu próximo com o meu pensamento, com as minhas palavras, com as minhas fofocas? Por isso que Jesus diz que ele não veio mudar uma só vírgula, mas dar um pleno cumprimento, para que a gente possa entender tudo isso e viver melhor as leis de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo que Jesus dá, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Porém, eu digo, aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Jesus vem nos dizer que o pecado, nós temos que já eliminá-lo pela raiz. Adulterar
basta ali um simples olhar, um olhar desejando a mulher do próximo, estamos adulterando. Então, já esses pecados nós temos que já cortar pela raiz, não ficar, né? Porque o pecado ele começa com um mau desejo, um mau pensamento, e aí ele vai evoluindo e se torna uma ação, uma atitude má, uma atitude incorreta, uma atitude pecaminosa. Então Jesus já está nos alertando, olha, cuidado, atenção, nós temos que já tomar cuidado com tudo isso para não ir alimentando coisas ruins em nossos pensamentos, em nosso coração, em nossos desejos, porque isso vai nos levar a cair, a pecar. Então aí estão aí dois exemplos, né, do que nós vemos nesse Santo Evangelho de hoje, quando Jesus diz que não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não, mas para dar-lhes pleno cumprimento. As leis, aos 10 mandamentos, dando para que a gente possa entender melhor e viver melhor esses mandamentos da lei de Deus. E Jesus falou, olha, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Isso vem também nos falar o seguinte, que muitas pessoas às vezes começam a questionar a lei. Mas isso é antigamente, né? Hoje em dia já mudou tanta coisa, a sociedade já é outra, as pessoas já pensam diferente. Não, mas a lei de Deus é sempre a mesma. A gente não tem que ficar querendo alterar e mudar a lei de Deus. Cuidado! Algumas pessoas têm essa atitude ruim de querer mudar a lei, adequar a lei para os tempos atuais. Não existe isso. A lei é sempre a mesma. Os mandamentos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo são sempre os mesmos. A gente não tem que adequar a lei à nossa maneira de achar, de pensar. Agora, né, antigamente era diferente. Hoje em dia é tudo, né, tudo mudou tanto, é tão mais liberal, as coisas estão bem mais abertas aí, mas não. É um grande erro que nós estamos cometendo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos mudar a lei de Deus. E a gente não tem que fazer com que a lei de Deus se adapte à nossa realidade, não. Nós que temos que nos adaptar, nós é que temos que mudar e agir de acordo com a lei de Deus, com os ensinamentos, com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos instruiu, para que a gente possa viver na graça de Deus e não viver no pecado, e não se afundar no erro, no vício, no pecado, na escravidão do pecado. Como é importante vivermos isso, termos esta consciência. Jesus fala: quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, olha só. E às vezes as pessoas pensam, mas é tão pouco, é um pecado tão pequeno, né? Acho que não, tudo bem. Não. Jesus deixa muito claro que quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que ele seja, e ensinar também os outros, aí é pior ainda, né? A pessoa já peca, já faz errado e fica ainda ensinando os outros. Olha, tudo bem, viu? Isso daqui é tão pequeno, é um pecado tão pequeno que não tem problema, pode fazer isso daí. Não, Jesus deixa claro que não é assim, não é desta maneira. E nós não temos que também ficar ensinando os outros a errarem. Se a gente está errando, pecando, nós temos que mudar, nos converter e buscar a confissão, buscar o sacerdote. E não ficar arrastando os outros também pelo caminho errado. Jesus é muito claro aqui no final do Evangelho: quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ainda ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, aí Jesus fala o que nós temos que fazer. Quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Por que não só ensinar? Porque não basta só ensinar, nós temos que também praticar, viver esses ensinamentos, porque falar é fácil falar, mas será que nós estamos vivendo os mandamentos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo?
Estamos colocando em prática tudo isso no nosso dia a dia? Que a gente possa fazer esse exame de consciência. É importante vivermos, praticarmos, colocarmos em prática esses ensinamentos e sim também ensinarmos. Ensinarmos com palavras, mas também com o nosso testemunho de vida, com a nossa própria vida, mostrando que estamos vivendo conforme a vontade de Deus. Não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Pai. Que Nossa Senhora interceda por você, que Nossa Senhora esteja sempre conosco, nos dirigindo, guiando os nossos passos e nos mostrando que quando a gente estiver pelo caminho errado, que ela possa nos puxar, nos trazer de volta para o caminho que leva à salvação, para o reino dos céus. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, um like, o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!